Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Complementar. No vídeo de hoje nós veremos como fazer o dimensionamento do nosso circuito de iluminação pelo critério de proteção contra curto-circuito. No vídeo anterior, nós verificamos se a seção de 1,5 mm² atendia o critério de proteção contra sobrecargas. E ela atende desde que nós utilizemos um disjuntor de 10 amperes. Dando sequência ao dimensionamento, nós vamos para o critério de proteção contra curto-circuito. Como que deve ser feita essa verificação? Nós devemos atender a seguinte inequação: a corrente de curto-circuito ao quadrado vezes o tempo de atuação da proteção, ou seja, o tempo em que o disjuntor eliminará o curto-circuito, tem que ser menor ou igual a uma constante K elevado ao quadrado vezes a seção nominal do condutor ao quadrado. A seção do condutor que nós estamos considerando até aqui é de 1,5 mm², e nós vamos verificar se ela passa no critério de proteção contra curtos-circuitos. Já a constante K nós devemos obter lá na NBR 5410, na sua tabela 30. A constante K vai depender do material condutor e vai depender da isolação desse condutor. No caso, nós estamos trabalhando com condutor de cobre e isolação de PVC. No caso específico do PVC, a tabela faz uma distinção entre condutores com seções menores que 300 mm² e maiores que 300 mm². No nosso caso, o condutor até agora está sendo de 1,5 mm². Nesse caso específico, a constante K vai ser igual a 115. Eu posso substituir no meu memorial de cálculo, falando que a constante K é igual a 115, pois o material condutor é de cobre, com isolação em PVC. Falta agora determinar a corrente de curto-circuito e o tempo de atuação da proteção. Nesse momento, o projetista já deve ter conhecimento do valor da corrente de curto-circuito presumida no quadro de distribuição. Não é o foco desse curso o cálculo ou a determinação dos valores de corrente de curto-circuito. Sendo assim, apenas para efeito desse exemplo, nós vamos considerar que a corrente de curto-circuito no quadro de distribuição da onde se origina o nosso circuito será igual a 800 amperes. Então a corrente de curto-circuito considerada vai ser de 800 amperes, lembrando que nos seus projetos você deve calcular a corrente de curto-circuito presumida. Aqui nós estamos assumindo esse valor apenas para dar sequência no exemplo. E agora, como que eu determino o tempo de atuação da proteção? Eu devo voltar lá no catálogo de fabricantes do nosso dispositivo de proteção. Naquele mesmo catálogo de fabricante, onde nós obtivemos a corrente nominal do nosso dispositivo de proteção, eu vou encontrar as curvas de atuação do nosso dispositivo de proteção. Nesse caso, o fabricante fornece disjuntores em curva de atuação B e curva de atuação C. Eu vou começar a análise considerando uma curva de atuação C e verificar se ela nos atende. Como que eu obtenho o tempo de atuação? O eixo vertical do gráfico nos fornece o tempo de atuação em segundos e o eixo horizontal nos dá a razão entre a corrente de curto-circuito e a corrente nominal do dispositivo de proteção. Ou seja, quantas vezes a corrente de curto-circuito é maior do que a corrente nominal do nosso dispositivo de proteção. No nosso caso, nós estamos trabalhando com um disjuntor de 10 amperes. Se você não se lembra como nós chegamos nesse valor, assista ao vídeo anterior. A corrente de curto-circuito é de 800 amperes. Logo, eu tenho que fazer 800 divididos por 10, que é a nossa corrente nominal. E eu vou obter um fator de 80, ou seja, a corrente de curto-circuito é 80 vezes maior do que a corrente nominal do dispositivo de proteção. Agora, eu busco o valor de 80 no eixo horizontal do meu gráfico. Eu tenho aqui 20, 30, 50, 70 e 100. Ou seja, 80 vai estar aqui entre 70 e 100, um pouquinho mais próximo do 70. Basta rebater esse valor na curva, no gráfico, e buscar qual é o valor correspondente de tempo de atuação. Ele vai estar entre 0,01 e 0,02 segundos. Eu vou considerar aproximadamente 0,015 segundos. E é assim que eu obtenho o tempo de atuação para a proteção contra curtos-circuitos. Logo, o tempo de atuação vai ser igual a 0,015 segundos. Com esses 4 dados, eu consigo fazer a verificação da inequação da proteção contra curtos-circuitos. O lado esquerdo da inequação diz o seguinte: a corrente de curto-circuito ao quadrado, então 800 ao quadrado, vezes o tempo de atuação, que nós acabamos de determinar, que é 0,015, isso deve ser menor do que o lado direito da inequação. Então, 9.600 deve ser menor do que K ao quadrado, a constante K é igual a 115, então 115 ao quadrado, vezes a seção nominal do nosso condutor ao quadrado.
ou seja, vezes 1,5 ao quadrado. Eu vou fazer vezes 1,5 vezes 1,5. E eu vou obter um valor de 29.756. Ou seja, 9.600 tem que ser menor ou igual a 29.756. Nós sabemos que 9.000 é menor que 29.000. Logo, o critério de proteção contra curtos-circuitos está sendo atendido e eu posso continuar utilizando o meu disjuntor de 10 amperes com a seção de 1,5 mm², e esse disjuntor pode ter sim a curva de atuação C sem problemas. No meu quadro de cargas, eu poderia informar então que a corrente de curto-circuito em kA, ou seja, 1000 amperes, é de 0,8 kA, ou seja, 800 amperes. Eu posso informar também a curva de atuação do meu disjuntor. Ele é de 10 amperes, curva de atuação C, ou seja, C 10 amperes. E assim eu finalizo também o critério de proteção contra curtos-circuitos. Quando eu estiver especificando esse disjuntor, eu deverei buscar por um disjuntor que possua uma capacidade de interrupção de curto-circuito maior que 800 amperes. Lá no nosso catálogo de fabricante, nós buscamos por um disjuntor que possua os 10 amperes, curva de atuação C e com capacidade de interrupção maior que 800 amperes. Nesse caso é um mini disjuntor de 3.000 amperes, então ele também vai atender o critério de proteção contra curto-circuito. No nosso caso, nós estamos trabalhando com circuito monofásico, ou seja, fase neutro. Logo, o disjuntor deverá ser monopolar. Então, um disjuntor que atende a nossa corrente de curto-circuito, 3.000 é maior que 800, curva de atuação C, monopolar, 10 amperes, eu teria esse modelo aqui. Eu já poderia até especificar certinho o modelo do meu disjuntor. Assim, nós finalizamos o critério de proteção contra curtos-circuitos e podemos continuar utilizando o condutor de 1,5 mm². Lembrando que nós disponibilizamos uma planilha que faz todos esses cálculos de forma automática no nosso curso de dimensionamento de condutores. O link está na descrição desse vídeo. Assim, espero que tenha ficado claro como realizar o dimensionamento pelo critério de proteção contra curto-circuito. Se você se interessa por conteúdos de engenharia como esse, siga-nos no Instagram no @complementaroficial. E até o próximo vídeo.